Aleluia. Graça e paz aos irmãos. Quero primeiramente, podeis assentar, irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar neste lugar e pregar o Evangelho. Agradeço também a todos os irmãos, obrigado, irmão, aos irmãos que contribuíram com isso, com as suas mensagens, com as suas palavras, o estudo, a escola de pregadores, tudo tem contribuído para que nós pudéssemos estar aqui. Presbítero Júlio, presbítero Ivan, pastor Robert, pastor Adiel, um homem que eu passei a admirar grandemente. Irmãos que puderam nos ajudar, irmão Elton, irmã Adriana, e com certeza a minha família, a minha esposa, e com certeza está aí para nos abençoar. Irmãos, eu vi o presbítero Júlio aqui começando a ler a mensagem, a palavra de Deus, eu já me alegrei, viu, irmão? Porque eu entendo que o Espírito Santo, que eu busquei no meu quarto para que me direcionasse a estar aqui, é o mesmo Espírito Santo que falou contigo para trazer essa mensagem. Porque quando eu estava na minha casa, eu pedi, Deus, me direciona, qual a mensagem que eu vou pregar? E Deus falou, Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. E quando o irmão leu, e eu sou emotivo, irmão, me perdoe, mas quando é para falar de Cristo, eu sempre me emociono. E eu vi o irmão falando essa mensagem, lendo em Lucas capítulo 4 a mesma palavra. Eu falei, eu entendo que o Espírito Santo, pela sua onipresença, foi na casa do irmão Júlio. Quando ele pediu a direção de Deus, ele também veio a mim. Irmãos, e quando nós buscamos a Deus e entramos no Evangelho, pode colocar, irmão, e começamos a servir a Deus no Evangelho, nós aceitamos Jesus e pedimos a Deus que nos dê uma direção. Deus, eu estou dentro da tua casa e eu te sirvo aqui. Me dê uma direção para o que o Senhor requer de mim dentro deste lugar. E assim foi comigo também, eu também pedi direção a Deus, que Ele me direcionasse quando eu entrei no Evangelho. E eu orando a Deus e pedindo a Deus, Deus, me diz o que o Senhor requer de mim. E um dia eu estava num culto e Deus disse para mim, tu vai pregar o Evangelho. Tu serás pregador do Evangelho. E não era aquilo que eu queria. Eu dizia, Deus, eu quero louvar. Eu quero ser um levita, eu quero louvar, mas Deus diz, não faz como a gente quer, mas conforme Ele quer. E eu disse, Deus, mas eu não conheço nada da palavra. Naquele momento, no ano de 2008, eu falei, Deus, eu não conheço nada. Se me perguntasse, existe um livro da Bíblia, eu falaria Pedro, porque é meu nome. Sem saber se esse livro realmente existia aqui na palavra. Eu orei a Deus e falei, Deus, me direciona, me diz como isso vai acontecer, porque eu não vejo possibilidade de pregar a palavra. Eu não me vejo a capacidade de estar lá pregando. Deus disse, então procure me conhecer. Eu comecei a ler a Bíblia e Deus me direcionou assim, de Gênesis. Eu fui lendo a Bíblia de Gênesis e eu fui me impactando cada vez mais com as histórias que eu fui descobrindo cada vez mais lendo a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro para simplesmente ler. Eu chamo que é um livro para ler e refletir, digo que é para ler e mastigar com os dentes do cérebro. Eu comecei a me impactar com histórias como a história de Noé, que ouviu a voz de Deus uma vez e construiu a arca. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E Abraão saiu da terra, deixou a sua parentela e foi para onde Deus mandou. Esse mesmo Abraão que levou o seu filho da promessa até o Monte Moriá para sacrificá-lo. São homens que vão impactando quando nós vamos lendo a Bíblia ali de Gênesis. Homens como Jacó. Imagine só, pode uma mãe colocar o nome de um filho enganador? Como eu já ouvi muitos dizer, mas o nome de Jacó não significa enganador. O nome Jacó significa aquele que agarra. Porque desde o nascimento dele, ele agarra o calcanhar do seu irmão, procurando pela primogenitura. Jacó é aquele que agarra, que não deixa a oportunidade passar. A Bíblia diz que a sua mãe ora a Deus para saber o que tinha naquele ventre. E Deus revela a Rebeca que o que tinha no ventre era 2 filhos, mas que o menor governaria sobre o maior. Olha só, a mãe sabe que a bênção é dele. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Isaac também orou. E Deus falou para Isaac, a bênção é de Jacó.
Jacó vê o seu irmão, porque ele é aquele que agarra a oportunidade com fome, e ele pega a oportunidade e Esaú vende. Então a bênção é dele, ele não perde a oportunidade. Não que ele não tenha enganado, porque ele também participou de um engano. Mas isso trouxe uma consequência, ele foi até o deserto, teve aquela visão, nós sabemos dessa história. Mas algo muito lindo na história de Jacó, depois de toda a história, depois de viver ali na casa do seu tio, quando ele vai atravessar o vale de Jaboque, e a Bíblia diz que ele lutou com o anjo. E o nome dele, que era Jacó, aquele que agarra, agora se torna Israel. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ele entrou de um jeito, mas ele não saiu da mesma maneira. Ele saiu diferente. Homens como Moisés, que vivem 3 fases de sua vida, mas quando ele sobe um monte, lindo essa história, quando ele desce com a face brilhando. Uma das palavras mais lindas da Bíblia, quando nós vemos Josué, eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos a Deus. Gideão com os 300 derrota e vence a guerra. Sansão, que não é chamado para chamar um exército, ele é chamado para ser exército, para vencer. Daniel, que resolveu dizer não e não se contaminar. E nós poderíamos falar de vários e vários homens aqui na palavra de Deus, os profetas Isaías, Jeremias, Obadias. E quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Malaquias, nós temos as histórias desses homens, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas quando nós começamos a ler a Bíblia, nós chegamos em Mateus. Nós nos encontramos com Jesus, irmãos. E quando nós nos encontramos com Jesus de Nazaré, eu vejo que todos esses homens estavam apontando para Ele. Todos os homens que viveram em todas essas histórias, eles não são histórias pequenas, mas o meu Senhor Jesus é maior. Porque a história de Jesus é tão linda que ela nos transforma. Ela não nos deixa ser como éramos. Esse é o nosso Senhor. E Deus colocou no meu coração Mateus capítulo 4. Mateus 4, versículo 1. E diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu vou ler novamente. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu comecei a ler essa palavra, essa parte aqui de Mateus capítulo 4, e Lucas capítulo 4 também fala dessa passagem, e nós refletimos que Jesus, nós vemos a história de Jesus, Lucas fala quando ele tinha 12 anos, ali quando ele foi apresentado no templo, e a história de Jesus de 12 até os 30 anos não é oculta, nós não sabemos o que aconteceu ali, a não ser meras especulações, mas a palavra de Deus não fala. Mas aos 30 anos, João Batista, no capítulo 3, ele disse que João Batista batizava com água. E João, o evangelista João, vai dizer que quando ele viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus. E João Batista, que batiza com água, desce Jesus sobre as águas. E quando Jesus sobe, uma voz do alto que diz: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo vai fazer agora quando chega na história? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. E eu entendo aqui que há um mistério no deserto. Há um mistério no deserto, porque nós passamos por desertos em nossas vidas. Mas o que é o deserto, se não um lugar de dor, esquecimento? O deserto representa frio e calor, dor, esquecimento e solidão. Mas o Espírito Santo, e o Espírito Santo é para mim, porque é o Espírito Santo o Consolador. É aquele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Esse é o Espírito Santo. Convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Consolador. Quando nós precisamos de consolo, entramos no nosso quarto em oração e nós encontramos o Espírito Santo, o nosso Consolador. É aquele que leva ao Pai as nossas orações, né? Esse é o Espírito Santo. Jesus diz: Ele me glorificará. E eu digo aos irmãos aqui,
Se eu ouvisse nas rádios e nas TVs que o Espírito Santo estaria pregando em algum lugar hoje, eu iria para lá. Porque eu vou conhecer a voz do Espírito Santo. Eu vou ver a face do Espírito Santo. Eu vou ver como ele é. Mas Jesus disse, o Espírito Santo me glorificará. Mas sabe como o Espírito Santo glorifica a Jesus? Quando ele usa você. Quando ele te colocou nesse trabalho, quando ele te colocou nessa faculdade, quando ele nos colocou no ambiente que nós vivemos, nós temos a responsabilidade de glorificar a Cristo através do Espírito Santo. Eu lembro que o irmão Júlio hoje falou do Espírito Santo aqui. E ele tem nos guiado porque ele me conduziu a falar do Espírito Santo. O quanto ele é importante. Esse é o Espírito Santo. E Jesus diz, ele me glorificará, porque há de receber o que amei, eu vou luar anunciar. Então o Espírito Santo, ele usa eu e você. É o Consolador. Ele é aquele que leva ao Pai as nossas orações. Ele é aquele que glorifica a Cristo. E a Bíblia diz, ele vos fará lembrar o que eu tenho dito. João 14, 26. Ele vos fará lembrar o que eu tenho dito. E eu já ouvi irmãos muito tempo na fé, 20 anos no Evangelho, dizendo, não leiam a palavra, não precisa, usando esse versículo como argumento. O Espírito Santo vos fará lembrar. Não precisem buscar, ler. Mas olha só o que Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar o que eu tenho dito. Eles passaram 3 anos com Jesus. 3 anos, e Jesus está falando para eles. Ele, o Espírito Santo, vos fará lembrar o que eu tenho dito, ou o que eu disse durante esses 3 anos. Quando nós viemos aqui para falar de Jesus, é porque nós já passamos um tempo com Ele. E o que o deserto faz é passar um tempo com Cristo. Só que muitos não entendem e rejeitam o deserto. E eu digo que a pressão que muitos rejeitam, quando alguém vai fazer uma comida, você coloca uma carne na panela de pressão, né? Para quê? Para acelerar o processo. O deserto que nós vivemos ou que nos alcança muitas vezes na vida, contrário do evangelho triunfalista, que nós somos obrigados a triunfar, é obrigado a triunfo. E quando nós somos encontrados no deserto, porque o Espírito Santo conduziu Jesus até lá, a carne, quando ela é colocada na pressão, é para que acelere o processo para um propósito. Quando você é levado até este lugar, é porque Deus tem um propósito contigo. Deus quer usar você, Deus quer colocar a sua boca para falar as palavras dEle. Deus tem um propósito com você. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que glorifica a Cristo. Aquele que nos faz lembrar, se você andou com Cristo, se você tirou um tempo para estar com Cristo e conhecê-lo, Ele vos fará lembrar. Se você tirou um tempo com Cristo, Ele vos fará lembrar. É o Espírito Santo que nos conduz. Mas aqui o Espírito Santo tomou Jesus e o conduziu ao deserto. E talvez algumas orações diziam, eu rejeito, eu não aceito. Eu não aceito essa situação em minha vida. Não entendendo que esse é um processo de amadurecimento. Eu lembro o dia que o pastor Robert pregou aqui dizendo da necessidade do cristão estar maduro e do amadurecimento do cristão. E quando nós entramos neste lugar, é aqui que começa o amadurecimento. É aqui que começa a transformação. Porque existe um mistério lá no deserto que foi necessário Jesus passar por lá. O meu Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, começou o seu ministério no deserto. E aqui nós vamos entender o que é importante, mas o que é essencial. É importante saber para onde vamos, porque Jesus sabia para onde ele ia. Para onde eu vou? Eu vou para o deserto. Mas quem me conduziu ao deserto? Porque existem desertos na vida de pessoas que são simplesmente para que elas venham conhecer Jesus. Passam por dificuldades demais e não entendem que os desertos é a ausência de Deus, porque nós somos seres tridimensionais e aqui entre a alma e o espírito existe um vazio que só quem preenche é o nosso Senhor Jesus.
Esses são os desertos. Mas existe um deserto, que é o Senhor que nos conduz até lá. Para que entender para onde eu vou? Eu vou para o deserto. Mas conduzido por quem? Conduzido pelo Espírito Santo. Eu estou sendo conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E talvez você, algumas orações diria, eu não aceito, como eu já disse. E às vezes você tem que entrar no seu quarto e orar e dizer, Deus, qual o propósito? Qual o propósito disso? Porque Deus tem um propósito com você, tem um propósito com a gente. De entender o que é importante e o que é essencial. É importante você saber para onde vai, mas é essencial saber quem te conduziu até lá. Quem te conduz até este lugar? Quem te conduz até onde você está, ou a situação que você está? Será que é o Senhor te conduzindo para amadurecimento, para fortalecimento? E eu vejo na história da Bíblia que nós vemos a história de Jó. Imagine só, irmãos. Jó, aí Deus fala, vistes o meu servo Jó? Homem reto e justo que se desvia do mal. Aí o diabo vai lá e fala, mas ele te adora por tudo que você dá. Tira tudo que ele tem e ele vai te negar na sua face. Aí Deus diz, vai lá e tira. Pode tirar o que ele tem. Aí o diabo vai lá e tira tudo que Jó tem. Num dia só tudo acontece, morre os filhos, morre tudo, perde tudo. E Jó não nega Deus. Aí de novo ele está lá e fala, vistes o meu servo Jó, homem reto e justo que se desvia do mal? Novamente, ele foi lá. Mas se tu tocar na ferida dele, se tocar na pele dele, ele te nega na sua face. Então vai lá e toca, só não toca na vida dele, como se dissesse, toque na carne dele, só não toque no caráter dele. No caráter dele você não vai tocar. E a mulher de Jó diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. É como se dissesse assim, eu amo esse Deus pelo que ele me dá. Quando ele não me dá, eu digo amaldiçoa e morre. Porque Deus tem que me dar. É obrigado como se o Senhor Jesus fosse um garçom. Atrás de um balcão onde eu chegasse e dissesse, me dá. E o Senhor tem que me dar. Do jeito que eu quero, me dê. E na verdade não é assim. Nós sabemos que o estado de Jó foi bem melhor do que o começo. A diferença na história de Jó, eu vejo na história de Paulo. Paulo é um homem que perseguia os cristãos, né? Paulo ali está perseguindo os cristãos, aí ao caminho de Damasco ele já fica cego. Onde Paulo entra, acontece alguma coisa. Ele entra no barco, vai naufragar. Ele vai pregar o evangelho, expulsar um demônio, ele é chicoteado com seu amigo Silas. Ou ele vai, a cobra morde ele, ele não morre. Onde ele vai, onde Paulo está acontecendo alguma coisa. Sempre está acontecendo, mas Paulo, na palavra de Deus e na Bíblia, nesses 66 livros, não houve ninguém a qual Deus usasse como Paulo. Escreveu, o maior escritor da palavra de Deus chama-se Paulo, ao qual mais o Espírito Santo inspirou para escrever a palavra de Deus. E eu vejo Paulo dizendo que foi até o terceiro céu. O primeiro céu, para os judeus, é o céu dos pássaros. O segundo céu é o céu azul. E o terceiro céu é um lugar onde eu e você vamos morar. E se eu pudesse, se Deus chegasse em mim e perguntasse, Pedro, eu te dou a oportunidade. Você pode escolher qualquer personagem da Bíblia para conversar. Eu chamaria Paulo para uma conversa. Eu queria conversar com Paulo. A primeira pergunta eu queria falar, Paulo, por que tu não deixaste tão claro o que é o céu? Por que não ficou tão claro como que é o céu? Eu queria saber como é este lugar. E eu digo que o Senhor Jesus, ele é onipresente. Ele pode estar em vários lugares e talvez eu imagino que um dia eu vou chegar neste lugar. E quando eu chegar neste lugar, eu começo a imaginar um lugar de cores que eu nunca vi. De pássaros que essa terra nunca viu. Não é calor, não é frio, não é noite. A vista mais linda que o homem poderia ver está neste lugar. E eu vou estar lá. E eu disse que um dia eu quero ter um particular como Jesus. Eu e ele. Mais ninguém. Eu imagino quando eu chegar nesse jardim, lá no começo desse jardim. Lá no final. Vai estar o meu Senhor.
de braços abertos. Eu não estou nem aí para as belezas deste lugar. Eu não ligo. Eu não ligo para as belezas deste lugar. Eu simplesmente corro em direção àquele Senhor que está lá de braços abertos com as mãos furadas. Eu corro para Ele. Eu atravesso todo esse jardim, me esqueço de tudo que existe. E vou ao encontro daquele Senhor que está lá. E eu vou abraçá-lo, irmão. Eu vou abraçá-lo de tal forma e agradecê-lo por tudo que Ele fez. Por Ele acreditar em mim quando ninguém acreditava. Por Ele me perdoar. Eu quero ouvir a doce voz do meu Senhor dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. É doloroso. Nós passamos por desertos em nossas vidas, dificuldades, mas nós temos a herança de ver o nosso Senhor Jesus. Eu quero abraçá-lo e dizer o quanto eu o amo, o quanto eu sou grato por tudo que Ele fez, por todas as maravilhas que Ele fez em minha vida, por tudo, e quão maravilhoso Ele é. Eu pergunto, irmãos, e tendo jejuado, no versículo 2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Irmãos, que pecado tem transformar a pedra em pão? Qual pecado existia se Deus Jesus transformasse pedra em pão? Não foi o mesmo Senhor Jesus que transformou água em vinho? E talvez, se alguns ouvissem falando, Ele transformou água em vinho, misericórdia. Já ouvi líderes dizendo que foi um milagre inútil, sem compreender que tudo que o nosso Senhor faz tem uma motivação. Tudo que o Senhor faz tem uma motivação. Ei, transformar pedra em pão não é pecado. Mas de quem vem a proposta? De quem é a proposta de transformar pedra em pão? Transformar pedra em pão não é pecado. Mas, sabe, ouvir a voz de Deus e entender, se Ele me conduziu até aqui, eu só vou me movimentar. Eu só vou sair. Eu só vou fazer, se Ele me disser. Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Ei, é importante entender que o alimento da carne é importante para que eu esteja aqui de pé. Nós temos que nos alimentar. Mas é essencial, o mais importante, entender, para agradar a Deus, se preciso for, me abdicar do alimento por um dia, é importante. É essencial para agradar a Deus. Se Deus requer de mim, se é isso que Ele quer, isso que eu farei. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Imagine só, irmãos, o que o diabo está oferecendo para Jesus. Jesus, se joga daqui. Aí os anjos vão segurar Jesus, e Jesus vai descer na cidade. E aí todo mundo vai adorar Jesus. O que o diabo está oferecendo é fama para Jesus. Lembra? Eu não sei se os irmãos lembram de Simão no capítulo 8 do livro de Atos. Simão era um mágico. E Filipe foi pregar o evangelho depois que o evangelho foi distribuído ali no livro de Atos. E meu tablet aqui tinha desligado, mas graças a Deus voltou. Ele foi pregar o evangelho, Filipe pregando em Samaria, e João escuta e vê os milagres e as maravilhas que têm acontecido, está em Atos capítulo 8. E Simão reconhece Jesus como Salvador e diz que quer aquele poder.
aquele mesmo poder que Filipe tem, mas não por amor a Cristo, mas por amor ao poder, ou o que o poder poderia dar. E eu me lembro da história da igreja, que nós vivemos grandes avivamentos. Nós ouvimos falar de grandes avivalistas, como Jonathan Edwards, que pregam um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. A história diz no livro Heróis da Fé, que quando Jonathan Edwards está pregando, a igreja e os irmãos, ao ouvirem a mensagem, pecadores na mão de um Deus irado, retiram os pés da cadeira, outros seguram na pilastra do templo, de tanto temor de lembrar da sua própria vida, e pensar que eles poderiam ir para o inferno. Homens que impactaram a terra com seus avivamentos, e trouxeram esse avivamento para toda a geração. E eu escuto, porque eu aceitei Jesus em 2008, e eu escuto muitas pessoas dizerem desse avivamento antigo, e dizem, existiam cultos que começavam o poder de Deus, e as maravilhas aconteciam, e eu cheguei em 2008, e não vi tudo isso acontecer, e por muitas vezes eu perguntei a eles que falam isso, será que foi a minha geração que chegou e não aceitou? Ou foi a geração anterior que esqueceu de passar esse avivamento para nós? Mas na verdade, irmãos, eu comecei a compreender que tem muitos do nosso tempo que têm amado mais o poder do que o próprio Senhor Jesus. Que pensam que só ter o poder e as maravilhas, esquecendo que nós temos que amar a Jesus, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e sempre será o mesmo. Se Ele quiser fazer, Ele faz na hora que Ele quer. E do jeito que Ele quer, Ele pode nos usar, Ele pode fazer conosco. Eu sinto que o Espírito Santo tem nos guiado neste lugar. Eu sei que Deus tem nos guiado. Então, se nós vivemos esse avivamento, que na verdade é pessoas reconhecendo a Jesus como Salvador, pessoas reconhecendo seus pecados e se arrependendo deles, não como Simão, que amou mais o poder do que o próprio Senhor Jesus. Então viveram um avivamento, ou se esqueceram, ou nós que não recebemos. Mas o importante é que Jesus é o mesmo. Então Ele está oferecendo fama. E por muitas vezes, tem muitos que têm procurado fama, em vez de nós nos procurarmos se envolver com Cristo, nosso Senhor. Porque é Ele que transforma nossas vidas. É Ele que faz o que nós somos. E Ele diz, novamente o levou, no versículo 8. No 7, irmão, desculpa. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhes, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu vou dizer aos irmãos que esse tudo isso te darei, quantas vezes eu já ouvi do diabo? Quantas vezes eu já ouvi tudo isso te darei? E quantas vezes eu me deleitei e ouvi mais a voz do tudo isso te darei, deixando a verdade de Deus na minha vida, para viver o tudo isso te darei. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, e sabemos que Deus tem um propósito na nossa vida, porque quando nós entramos no deserto, passamos por dificuldades e por lutas, entendemos que o deserto é porque nós vamos sair de lá muito mais fortes, muito melhor do que entramos. Vamos sair de lá aprendendo com o Senhor Jesus, conhecendo muito mais a Deus, entendendo que Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito contigo. É difícil demais viver a vida, eu já vivi assim, a minha vida, entender que eu não tinha propósito, para onde eu vou, o que eu sou, o que Deus requer de mim. Eu vivia sem propósitos, um vazio. Por muitas vezes eu entrei no meu quarto e chorava, eu não entendia o que estava acontecendo, eu falava, eu não sei. E me perguntava, Deus, por que tantas lutas, por que tantas dores, por que tanta dificuldade tem acontecido comigo? Eu via meus irmãos do lado, quase a mesma idade que a minha, eu falava, por que, Senhor, eu? Por que eu sinto tanta dor? Por que tanta dificuldade? Mas eu não entendia no momento. Eu fui o primeiro da minha família. O primeiro.
a reconhecer Jesus como Salvador. Da minha família, eu falo da minha casa, dos meus irmãos. Então, os desertos e as dores que eu passava, era Deus me chamando. Era Deus me aperfeiçoando. Era Deus mostrando que existe algo diferente para você. Eu tenho algo contigo. Eu tenho um propósito com você. Você vai chegar num lugar diferente, e assim Deus faz com a gente. Por muitas vezes você rejeita a dor, rejeita o deserto. Mas é o deserto que vai fazer você crescer, ser grande, maduro. É isso que Deus faz. Aleluia. O maior jejum de todos os tempos que Jesus nos coloca. Tome a tua cruz. Negue-se a si mesmo. Eu digo que é o maior jejum. É o negar a si mesmo. Nós podemos ter abstinência de alimento, que é um jejum também. Mas o maior jejum de todos é deixar você mesmo. Porque eu digo que o maior inimigo não é o diabo. O diabo age com a legalidade que eu dou para ele. Se eu dou lugar, ele vem e toma. É meu. Eu tomei. Ele diz, aquele que quer me seguir, morra para si mesmo. E aí pegue a sua cruz e me siga. O maior jejum que Jesus requer de nós é morra para si mesmo. Aquele velho homem que vivia tudo aquilo que você viveu. Esqueça ele. Faça um novo homem. Mortifica esse antigo homem. E viva os propósitos de Deus para a tua vida. Irmãos, João capítulo 15, versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim, e minha palavra estiverdes em vós, o que me pedires, eu vos darei. João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, me pedires tudo o que quiserdes, e vos será feito. Você entende? Porque tem gente que diz, eu peço a Deus, como eu disse, ele é um garçom, e eu peço, ele tem que fazer. Mas aqui diz, se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverdes em vós. Você entende isso? Que o Espírito Santo, quando ele nos conduz ao deserto, ou quando ele nos conduz a um lugar, ele quer dizer que esta palavra, ele tem que estar dentro de nós. Ele diz, vocês têm que conhecer essa palavra. Aleluia. Essa palavra tem que estar conosco. O Espírito Santo, ele aponta para Cristo. Ele aponta para a palavra. O que ele faz é nos apontar para a palavra. Se vós estiverdes em mim, uma pessoa que está em Cristo, e as minhas palavras estiverem em vós, então conhece a palavra e estar em Cristo. Aí você pede. Porque a pessoa que conhece a Cristo e tem a palavra de Cristo nele, não pede qualquer coisa. Não vem pedir uma coisa que é fora do reino. Não vem pedir uma coisa que é supérflua. Mas vem pedir uma coisa para o bem e amadurecimento da obra de Deus e do evangelho do Senhor. Aleluia. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Irmãos, Olimpíada de 1992. Havia um jovem chamado Derek. Derek vai entrar nessa Olimpíada e ele vai levar o sonho do seu país para essa Olimpíada. Derek vai levar o sonho da sua família para essa corrida. Ele vai correr os 200 metros. Ele vai levar os seus próprios sonhos. Quando o Derek se posiciona para correr, quando ele começa a correr, ele era o favorito para ganhar. Aos 16 metros dessa corrida, ele rompe o músculo da coxa. E ele vê que ele não pode mais alcançar nenhum daqueles que estão na sua frente. Derek cai no chão e se prostra. Os médicos vêm até Derek. Eles vão pegar Derek e Derek simplesmente se levanta. Mancando e o músculo da coxa doendo. Eu comecei, eu vou terminar. Eu vou até o fim dessa corrida. Eu posso passar pelas dores e as dificuldades, eu posso passar pelo deserto. Mas eu vou até o fim. O que Deus me chamou, eu tenho um propósito, que é chegar ao fim dessa corrida, eu vou até lá. Derek poderia estar prostrado, e muitos se prostram aqui, se acabam aqui.
Quando os desertos vêm na vida da pessoa, o que ele faz? Ele simplesmente se esquece do Senhor Jesus, se esquece de tudo. E eu chamo que está vivo, mas só existe. Porque sem Cristo nós só existimos. Mas Derek, ele começa mancando e vai andando até o fim dessa corrida. Até na metade do percurso ali, começa a descer um homem das arquibancadas, atravessa toda a organização do evento, pega Derek pelo braço e diz: eu não vou te deixar sozinho. Era o pai dele. Vai com ele nos braços e os dois vão chegando até o final da corrida. Porque nós podemos passar sim dificuldades e dores e desertos na nossa vida, mas o nosso Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que eu falei que eu vou encontrar um dia, você também vai encontrar. Ele vai estar contigo, não vai te deixar, não vai te abandonar nunca. Ele estará contigo, te tirando desse deserto, te fortalecendo, te fazendo entender que tudo isso era um propósito para o reino de Deus. Quem foi o medalha de bronze, de prata e de ouro nessa corrida? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem foram esses homens. Mas quando Derek chegou no fim da corrida, a multidão estava de pé aplaudindo ele. Porque Derek foi aquele que resolveu não desistir. Ele não desistiu dos propósitos dele. Todos sabem quem é Derek, mas não sabem quem são os outros. Eu quero te dizer, irmão, que o diabo ofereceu para Jesus pão, fama e reino. Mas sabia que Jesus já tinha tudo isso? Já tem tudo isso. Não foi ele que multiplicou os pães? Não foi o próprio Jesus que multiplicou os pães? Não foi Jesus que a Bíblia diz que quando andava havia uma multidão perseguindo ele, seguindo ele? Ele foi famoso, ele foi conhecido onde ele ia, as pessoas sabiam: Jesus vem nessa cidade. Esse Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que em sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O diabo ofereceu todos os reinos, mas os reinos já são dele. Tudo que o inimigo tem para oferecer para você, para te tirar da presença de Deus e dos propósitos de Deus, tudo que ele tem para te oferecer, Deus e o Senhor Jesus têm melhor. Nós não entendemos pelas lutas que passamos. E eu lembro aqui do irmão presbítero Júlio pregando, dizendo: eu voltei de férias, eu não entendia o que aconteceu. Nós entendemos, irmão Júlio. Nós entendemos, presbítero, o que aconteceu quando o senhor voltou de férias e o senhor perdeu aquele carro. Nós entendemos que Deus te colocou num propósito. Nós sabemos que Deus, ele fala: eu não via não sabia o que estava acontecendo. E nós sabemos, irmão, nós vemos aqui, quando o Senhor ministra a palavra, o Espírito Santo usando a sua boca. E muitas vezes nós passamos por deserto, e uma certa feita eu passei por um deserto muito doloroso. Já chegaram a me dizer, irmãos, você é convidado a se retirar deste lugar. Tu não és bem-vindo nesta casa. E era uma casa de oração. Eles fizeram uma reunião, me colocaram e disseram: nós não te queremos aqui. Eu me lembro desse dia. Eu senti tanta dor, irmãos. Eu olhei, saí daquele lugar. E eu fui andando até a minha casa, eu olhei para o céu e disse: Deus, tu não és Deus de amor, coisa nenhuma. Por que tu me rejeitaste, Senhor? Eu cheguei na minha casa, falei: Deus, mesmo assim eu não consigo viver sem ti. Eu não consigo deixá-lo. Eu me lembro que tinha uma vizinha às 8 horas da noite, mais ou menos, e ela estava ouvindo um hino dizendo: eu estou contigo. Não sou eu que estou falando ali. Talvez hoje eu entenda que era só um propósito. Era só um deserto para entender: você vai me deixar ou você vai continuar, você vai conseguir perseguir, vai continuar na fé, vai continuar, porque Deus tem um propósito lá na frente. E hoje eu entendo e agradeço a esse Senhor. Que Deus possa nos guiar, porque Deus, Ele tem o melhor para nós. Mesmo que o diabo venha com pratos e ofertas, nós temos o nosso Senhor, que nos oferece o melhor dessa terra. Aleluia. Irmãos, Deus me conduziu até aqui. Gostaria que nós nos colocássemos de pé. Que nós pudéssemos orar. Que nós pudéssemos orar.
fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar. E se você se encontra no deserto, ou se já viveu um deserto na sua vida, ou se tem vontade que Deus revele os propósitos dele na tua vida, que você feche os seus olhos e ore comigo através deste louvor, e que nós somos a igreja de Deus, que nós possamos dizer para o Senhor: a tua igreja hoje, no Riacho Fundo 1, Senhor Jesus, te adora.
Aleluia, irmãos. Quero agradecer, irmãos, pela oportunidade. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. Amém.